O senhor diretor-geral do DF-Trans, Marco Antônio Nunes de Oliveira. O senhor chefe do Departamento Comercial da Diretoria Financeira Comercial da Companhia do Metropolitano do DF, Paulo Eduardo Medeiros de Moura. Este ato representando o senhor diretor-presidente Divino Alves dos Santos. O senhor presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros e das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Distrito Federal, Wagner Canedo Azevedo Filho. Senhor assessor da Reitoria da Universidade de Brasília, Rafael Moraes. Ok. O senhor diretor da União Nacional dos Estudantes, Tiago Dias Cardoso. E qual deles que está aqui? Para eu poder chamar. O senhor diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Felipe Andrade. O senhor representante do Movimento do Passe Livre, MPL, Paulo Henrique da Silva Santarém. O senhor representante do Centro de Estudos e Memória da Juventude, Leandro Borja Cerqueira. Gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor José Agmar de Souza, assessor de gabinete da CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Distrito Federal. Gostaria de cumprimentar cada um dos senhores e senhoras presentes, cumprimentar os deputados, neste momento, presentes a esta sessão, o deputado Cabo Patrício, vice-presidente desta Casa, deputado Milton Barbosa, que mesmo licenciado para tratamento de saúde, parece que o remédio dele é esta casa, então ele encontra-se aqui conosco. A estudante, deputada Jaqueline Roriz, que está com uma camisa bonita, amarela e verde, né, pedindo passe livre. O deputado Hadi Massoud, que está com, apesar dos cabelos brancos, né, mas está com uma roupa toda jovial. Né? O deputado Batista das Cooperativas, que é o mais jovem aqui desta casa, né? E dizer a todos os senhores e senhoras presentes, que esta Comissão Geral tem a pretensão, o objetivo de trazer luz para o debate de uma questão que gera um certo desassossego a muitos segmentos da nossa sociedade brasiliense. Foi aprovado nesta Casa, e muito recentemente, em janeiro de 2010, uma lei que disciplina esta questão. Todavia, no momento da sua aplicação, o governo vem encontrando uma série de dificuldades para a sua operacionalização. E, com isso, encaminha para esta Casa o projeto de lei, ora sob análise, para que se possa promover as alterações e, na perspectiva do governo do Distrito Federal, autor do projeto,
que poderá viabilizar a aplicação deste texto legal. Com esse objetivo, é que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, palco e foro das discussões dos problemas da nossa cidade, não poderia deixar de propor e aprovar a realização desta comissão geral, porque é do debate que surge a luz e surgem as soluções. E esta Câmara Legislativa estabeleceu algumas regras que garantem este debate. Uma das regras é exatamente que todos os projetos passem pelas comissões pertinentes, comissões que, neste caso específico, passa pela Comissão de Orçamento e várias outras comissões. Então, esse é o objetivo principal desta comissão geral, é realmente termos luz para, com a discussão, termos a possibilidade de analisar melhor este projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, com vistas a atender a os alunos do Distrito Federal. Gostaria de registrar também a chegada, a presença dos deputados Aguinaldo de Jesus, líder do governo, do deputado Roberto Lucena e do deputado José Antônio Regufe. Aliás, temos também aqui a presença do deputado Batista das Cooperativas. Gostaria, então, de já dar início aos trabalhos, passando a palavra aos deputados presentes e inscritos, e, no caso, pela ordem, ao deputado Cabo Patrício, vice-presidente desta Casa, que usará a tribuna para se manifestar sobre o tema. Presidente, vou ser breve até, porque eu não vou permanecer na Comissão Geral que vai discutir a questão do passe livre, só para prestar alguns esclarecimentos a Vossa Excelência, que vai conduzir esse trabalho, e da melhor maneira possível, até que Vossa Excelência não só faz parte da mesa, como secretário da mesa diretora, mas também já presidiu várias vezes sessões aqui na Câmara Legislativa. Primeiro dizer que o deputado Wilson Lima, que é presidente da Câmara Legislativa, está ausente aqui hoje, porque está de dispensa médica, né? Ontem teve uma consulta, está com um problema de saúde e se ausentou no dia de ontem e de hoje. Então, na assunção da presidência da Câmara Legislativa, eu permiti, e aí conversando com os parlamentares, a entrada de 150 estudantes aqui na galeria, 150 no auditório, e os outros quase 1.200 estudantes ficaram do lado de fora, infelizmente, porque a casa não tem condições de comportar mais gente aqui dentro, até em função da própria segurança dos estudantes parlamentares, e para que essa discussão, inclusive, possa ser feita da melhor maneira possível, até porque o projeto do passe livre, aprovado nessa casa, deputado Raimundo Ribeiro, previa um gasto estimado de 5 milhões mensais, e já foi gasto 20 milhões, e não contempla a totalidade dos estudantes. Nós temos uma série de problemas, a empresa Fácil não atende os estudantes da rede pública do Distrito Federal. Além disso, nós temos uma auditoria na empresa Fácil para comprovar a questão do cadastro, que ninguém tem conhecimento do cadastro, já que nós temos 700 mil estudantes no Distrito Federal e o cadastro que se tinha na Secretaria de Transporte era de 150 mil. Então, esclarecer aos estudantes aqui, aos parlamentares presentes e à sociedade que existe um crédito para ser aprovado de 6 milhões, era para ser votado no dia de hoje, mas é prerrogativa da presidência da Câmara Legislativa definir a pauta de votação da Casa. Foi colocado um crédito de 2 milhões e não foi atendido os estudantes ainda, na segunda-feira. Então, esta presidência decidiu, após transformar de sessão ordinária em comissão geral, de que não será votado no dia de hoje
o crédito de 6 milhões. Até porque virou um poço sem fundo, um ralo onde o dinheiro não atende a sociedade. Então, esse crédito será votado e colocado em debate na próxima terça-feira, depois que os estudantes, a sociedade e os parlamentares fizeram debate e discussão, Deputado... e nós tivermos condições de debater o passe livre e atender todos os estudantes do Distrito Federal, principalmente os estudantes da rede pública. Quando possível, é isso, Vossa presidente. Excelência me concedeu uma parte, eu já peço ao presidente, que estou vendo que Vossa Excelência finalizou, deputado Raimundo Ribeiro, se puder me conceder uma parte. Com a conclusão... Só para me trazer um esclarecimento. Só um momentinho, deputado Batista. Ok. Então, com a conclusão da intervenção do deputado Capo Patrício, vice-presidente desta Casa, nós gostaríamos, antes de passar a palavra para o deputado Batista das Cooperativas, nós gostaríamos de registrar a presença do deputado Rony Nemer e da deputada Érica Cocai. Deputado Batista das Cooperativas tem a palavra. Senhor presidente, senhores membros da mesa, os estudantes aqui presentes, quero inicialmente parabenizar o deputado Patrício pela condução dos trabalhos e pela ação que eu estou vendo aqui. Nós dividimos o plenário com parlamentares e com os estudantes. A casa é do povo e tem que mostrar que é do povo. Vejam a importância do avanço que esse parlamento teve ao longo de 40, 60 dias. Como é espetacular o processo democrático. Queria só, dentro do momento de fala que o deputado Patrício colocou, dizer da importância de nós buscarmos votar esse crédito. Porque nós estamos pensando em 40 mil estudantes. Antes de mais nada, nós estamos pensando em uma responsabilidade social. Queria resgatar, e sei que é uma prerrogativa da presidência, de chamar uma reunião extraordinária dos membros da mesa, se assim o for, se a presidência quiser buscar colegiar essa decisão. Mas eu queria só resgatar que a COF, Comissão de Orçamento e Finanças, está, nesse exato momento, terminando uma reunião, já terminou, e buscou-se alguns encaminhamentos, estou sendo subsidiado pelo deputado Paulo Tadeu, que não tem votação. Então, aí, as colocações que eu ia fazer já ficam, já são matéria vencida. Mas as mesmas colocações que o deputado Patrício colocou, eu queria ratificar. Me preocupa muito quando, hoje pela manhã, e foi público e notório, os veículos televisivos de imprensa noticiaram e mostraram que os funcionários do GDF, na busca de uma auditoria, não conseguiram fazer essa auditoria. Não conseguiram ter subsídios para que se pudesse fazer essa auditoria. Eu acho que a Casa tem que estar preocupadíssima com isso. Todos os estudantes precisam ter o passe livre. É um projeto moderno, é um projeto fantástico que essa Casa referendou, mas, antes de mais nada, nós temos que ter responsabilidade social. Agora, se já veio o encaminhamento da Comissão de Orçamento e Finanças, e eu não sou membro efetivo, no sentido de discutirmos apenas a comissão hoje, vamos à discussão da comissão. Mas tenho me colocado sempre aqui, nessa Casa, que nunca, jamais, vou votar contra trabalhador e contra estudante. Jamais. Questão de ordem, presidente. Concluído o deputado Batista das Cooperativas, eu quero registrar a presença na mesa do deputado Paulo Tadeu, a quem, inclusive, peço que, junto conosco, possa presidir esta sessão. Quero registrar também a presença do deputado Chico Leite e conceder a palavra de ordem, a questão de ordem ao deputado Rádio Massur. Presidente, eu queria só fazer uma observação, porque fomos convocados para vir a essa casa, assistir uma comissão e votar
a liberação do crédito para resolver o problema do passe livre. Até não estou nem trajado como deveria, mas vim com esse intuito. E eu acho que deveria ser feito todo o sacrifício para essa casa, desde que já foi feita a reunião na COF, para que a gente respeite também todos os estudantes que aqui estão e façamos essa votação ainda hoje. Ou então, me dê uma satisfação ou me dê uma justificativa que seja realmente convincente. Porque a que o Cabo Patrício colocou ali, infelizmente, eu não posso aceitar, presidente. Perfeito, deputado Hadi. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Aguinaldo Jesus, se me permite uma sugestão, Pois não, senhor. eu gostaria de passar para o deputado Paulo Tadeu, porque ele traz informações das comissões pertinentes, no caso a comissão de orçamento, e na sua fala ele poderia talvez até subsidiar posteriormente a manifestação de Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Presidente. Bem, eu quero, então, rapidamente desejar boa tarde a todos, e a todas e a todos. Dizer que a COF deliberou por não votar a matéria, primeiro porque tínhamos uma informação da mesa diretora que essa matéria não entraria hoje, na hora do dia, diante do fato central, que foi a convocação dessa comissão geral. A segunda preocupação é que tem-se mesmo uma suspeita de que todo o recurso que está hoje sendo administrado pela empresa Fácil, sem nenhum controle por parte do governo do Distrito Federal, não dá segurança a essa casa de que mais 6 bilhões colocados no passe livre não sejam desviados para outros interesses que não sejam do próprio passe livre. Então, diante disso, a COF deliberou por não votar para que esse debate aqui hoje, que tem como mérito discutir o passe livre, a proposta do governo, a lei que está em vigor, seja feita antes da aprovação de qualquer crédito. Até porque, se houver necessidade, depois da aprovação da lei, até um valor maior pode ser aprovado, desde que tenha controle dos recursos que estão caindo na mão dos empresários através da administração do passe livre. Por isso, e somente por isso, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças deliberou, portanto, não votar hoje, priorizando o debate do mérito da proposta. É esse o informe, senhor presidente, que eu queria colocar a Vossa Excelência. E passo a palavra agora para o deputado Aguinaldo Jesus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, alunos aqui presentes, vocês observam o porquê que muitos projetos aqui demandam tempo, até em discussões, para exatamente evitar um clima como esse, em que um tempo atrás votaram-se um projeto de uma forma equivocada, de uma forma errada, assodada, para atender. Não, tanto foi errado que hoje nós estamos aqui discutindo. Que é um poço sem fundo, o governo coloca dinheiro toda semana, o dinheiro desaparece, os alunos não são atendidos, precisa sim de uma fiscalização, deputado Paulo Tadeu e senhores deputados e deputadas. Eu até fiz uma colocação, talvez seja um voto vencido, que tenha que ter a fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para dar lisura, para dar transparência aos recursos públicos e para que não falte os recursos para os alunos, que os maiores prejudicados em tudo isso são eles, que precisam estudar, precisam se deslocar da sua casa até a escola. É por isso que esse país tem uma dificuldade muito grande de acabar com a violência, de acabar com a miséria, de acabar com o desemprego, porque enquanto esse país não investir, não se debruçar na educação, esse país vai sofrer e vai gemer. Eu sou a favor, deputado Paulo Tadeu, que a gente possa discutir mais a matéria. Eu só quero saber se os alunos terão paciência para esperar a boa vontade desta casa de votar o projeto deles. Eu sou a favor, não tem nenhum problema não. O governo disponibilizou das obras 6 milhões para atender os alunos. Agora, sou a favor também que desses 6 milhões em diante,
tenhamos uma fiscalização para que a gente não caia no erro de toda semana ficar disponibilizando recursos, mais recursos, e isso não acaba nunca, essa novela. E quem fica prejudicado são os alunos. Milton Barbosa, depois a deputada Érica. Senhor presidente, eu vou fazer coro com as suas palavras e com a maioria das palavras que foram proferidas aqui. Me detenho um pouquinho na palavra do deputado Aguinaldo de Jesus, que questionou por mais quanto tempo esta casa vai continuar agindo da forma que ele nominou. Nós vemos, a gente vem se batendo aqui para ter quórum nesta casa. E eu dou testemunho que Vossa Excelência sempre esteve aqui. Tenho nas minhas mãos, que me pediram, a imprensa me pediu, as faltas ou a frequência dos parlamentares, que a mim cabe como terceiro secretário informar. E vou informar. Agora, questionei Vossa Excelência ali como líder do governo, onde estava a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, para proferir um parecer, para que nós tenhamos segurança em votar, tivesse segurança em votar os 6 milhões. Ao que me parece, eu não estou ainda padecendo aqui da minha visão, o presidente não apareceu aqui. Este requerimento para discutir um problema gravíssimo de descontrole público e privado, que é o passe livre. Eu não estou botando culpa em ninguém. Quero parabenizar o governador Rogério Rosso por ter tido a coragem, e não vi nenhum dos que votaram nele elogiá-lo em nenhum momento aqui. Ter a coragem de enfrentar esse problema aqui. O problema é grave, não há controle. Ou se tem esse controle, não chega ao governo, que é quem mantém os estudantes, o passe livre dos estudantes, que é um projeto belíssimo, que teve origem desse cidadão que está aqui do meu lado, e que foi taxado de demagogo na época, o deputado Paulo Tadeu. Então me alegra muito, muito, eu ouvi de Vossa Excelência que é preciso ter controle. Tira da fácil. Licita-se, faz o que tem que fazer. O Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com representantes dos estudantes, da sociedade, de todo mundo, para controlar. E eu repito, não estou aqui colocando culpa em absolutamente ninguém. Estou vendo uma constatação, fazendo uma constatação. Não há controle, ninguém me disseram que o governo não tem uma lista dos estudantes que são beneficiados. Para onde vai? É para a Secretaria de Educação essa lista? Ou para o DF-Trans? Para onde vai? Agora, é preciso controle, é para controlar. O dinheiro é nosso, é de todos vocês que vão a uma venda, compram um sabão. Todos pagamos. Somos nós que pagamos, todos. Agora, é preciso controlar o dinheiro público. Parabenizo os deputados que assinaram essa discussão e da base do governo, da base que se diz do governo, Rogério Rosso, me parece que tem 2 assinaturas só. Uma é sua, a outra do deputado Rony. Sua, Batidas Cooperativas, e a outra do deputado Rony. Agora, quando não se tem coragem, para não se dispor com o governo, de assinar a discussão de um problema grave desse, aí sim, essa casa está ruim. Aí o tecido dela está ruim. O cidadão não assina, porque amanhã esse requerimento pode cair na mão do governador ou de ao assessor dele. O que é isso? Ou você exerce o mandato com independência e acharam ruim porque nós dissemos que exercemos o mandato com independência? Acharam ruim? Mas nós vamos exercer com independência sim. Essa casa só terá estatura moral para representar aqueles cidadãos ali e a sociedade de Brasília no dia que ela tiver independência para agir com a consciência dos deputados, sem estar sujeito a absolutamente nenhuma injunção de ninguém. E é por isso, e é por esta razão, que eu fiz um discurso aqui pontual, que tem um líder
aquele lá de cima, e depois minha consciência. Parabenizo, então, o deputado Rogério Rosso pela coragem de enfrentar o problema, e eu, se depender de mim, do nosso bloco, nós vamos enfrentar, sem botar culpa em ninguém, porque não cabe a nós julgar. Quem vai julgar é quem tiver cometido algum erro, e o poder competente é que vai julgar. Agora, que nós vamos aprimorar a lei para beneficiar realmente a quem precisa, nós vamos fazer assim. Muito obrigado, deputado Paulo Tadeu. Muito bem, com a manifestação do deputado Milton Barbosa, quero registrar a presença da deputada Eliana Pedrosa, prestar o seguinte esclarecimento, que foi arguído pelo líder do governo. A matéria já foi objeto de apreciação na comissão primeira, né? Comissão de Orçamento, Finanças, Economia, né? E lá se decidiu que não seria votado esse crédito hoje. Eu gostaria de expender o seguinte argumento: se fosse do entendimento do governo do Distrito Federal que esta matéria seria tão urgente, conhecendo que as normas de procedimento dessa Casa estabelecem que devemos passar todos os projetos pelas comissões pertinentes, o governo do Distrito Federal não teria encaminhado este pedido de crédito apenas na data de hoje. De duas, uma: ou o governo do Distrito Federal quis atribuir culpa a alguém, ou, e essa hipótese eu considero mais acertada, foi imprevidente, deveria ter visto antes. E é imprevidente exatamente por uma das falhas, que é a falta de fiscalização, que é a falta de controle, que não existe. E essa matéria, ou seja, a votação do projeto referente ao crédito, transitou em julgado neste momento. Acabou, não há mais o que a gente conversar sobre isso aqui no plenário, haja vista que na comissão competente, que é a Comissão de Orçamento, decidiu-se lá que só seria encaminhado para cá. É isso, deputada Eliana Pedrosa? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Não, neste momento, deputada Eliana Pedrosa. Não, senhor presidente. Senhor presidente, tem um certo equívoco. Sim. Que partiu, inclusive, também dos membros da mesa. Sim, querida, mas eu estou dizendo o seguinte, aqui não há por que a gente ficar discutindo o crédito neste momento, haja vista que lá o projeto ainda, não é isso? Então, pode levantar a questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. É porque esse crédito chegou aqui nessa casa no dia 14. Está aqui, registrado. Eu é que pedi, até conversando com alguns deputados ontem, que desmembrássemos o crédito dos estudantes de um outro crédito de 35 milhões, porque a prioridade era só o passe estudantil. Houve só esse desmembramento, mas o crédito já tinha chegado aqui no dia 14, senhor presidente. Você quer falar? Ok, então. Então, o deputado Paulo Tadeu, e temos a inscrição, na inscrição aqui, o deputado Chico Leite, que não falará agora, o deputado Regufe e a deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, eu quero... A Érica, está certo. Eu quero aproveitar esse momento porque acredito eu que ainda existe muita desinformação com relação a todo esse processo. Eu tenho lido e tenho visto várias matérias jornalísticas e mesmo comentários aqui dentro do Poder Legislativo que não têm o conhecimento pleno de toda essa matéria relacionada ao passe livre. Então, eu quero rapidamente, senhor presidente, estudantes aqui presentes e as demais autoridades, fazer aqui um breve histórico de todo esse processo, para que nós, a partir do entendimento histórico, tenhamos o entendimento do que está acontecendo nesse momento no Distrito Federal. Ora, em 1991, senhor presidente, o estudante de Brasília pagava 2/3 da passagem
portanto, do chamado passe estudantil. O estudante pagava 2/3 e tinha um desconto de 1/3 no valor da passagem. No final de 91, a lei aprovada aqui nessa casa, de autoria do deputado Agnélio Queiroz, à época, aumentou o desconto para 2/3, portanto, ficando o estudante com o custo de 1/3 do valor da passagem. 2/3 da passagem, portanto, quem pagava ela? Já que o estudante pagava 1/3. Não eram os empresários e nem era o governo. Os 2/3 era diluído no valor da passagem de ônibus. Algo que funciona até o dia de hoje. Agora com agravante. Com agravante. O governo aprovou, no ano passado, um projeto de autoria do Poder Executivo. Porque quando aprovamos aquela proposta nossa, deputada Érica, de vários parlamentares, nós dizíamos o seguinte: os 2/3 continuavam diluídos no valor da tarifa e o governo iria arcar com 1/3. Para nossa surpresa, o governo enviou um projeto para essa casa dizendo que ele ia arcar com um todo, com os 2/3 que estão diluídos no valor da passagem, que todos os usuários pagam, e mais 1/3 que o estudante pagava. Ora, o que se esperava a partir daí? Já que o governo estaria assumindo todo o valor da passagem dos estudantes, que portanto, deveria ocorrer uma diminuição na tarifa de ônibus. Não ocorreu a diminuição da tarifa de ônibus. Os empresários continuam ganhando os 2/3 que estão diluídos da passagem de ônibus e agora ganham do governo também os mesmos 2/3 e mais 1/3 dos estudantes. Então, os empresários de ônibus lucraram com o passe livre. Nós apresentamos uma emenda aqui, na época, para modificarmos essa forma de cálculo. E não foi possível ser aprovado, porque o governo, então, Arruda impôs a aprovação daquela matéria. Nós também chegamos a dizer o seguinte, senhor presidente, que o valor, portanto, o valor pago esse valor pago com relação ao passe livre, deveria ser fiscalizado pelo Comitê de Estudantes da Câmara Legislativa, de órgãos do governo local. E, além disso, está na lei, o governo deveria publicar todos os meses a execução orçamentária do passe livre, coisa que não aconteceu. Nem o Comitê Social funcionou e ninguém, nem a imprensa, nem essa casa, nem os estudantes conhecem de fato o que aconteceu nessa história do passe livre. Ninguém conhece. Ninguém conhece. É uma verdadeira caixa preta. Passe livre virou uma caixinha preta que precisa ser aberto antes que se transforme na caixa de Pandora 2. Na caixa de Pandora 2. O governo do Distrito Federal, só para vocês terem uma ideia, para ser sucinto, porque tem tantas coisas aqui, ele tomou uma série de medidas que os empresários não podem reclamar. Está aqui o Wagner Canhedo, não pode reclamar. O governo fez certo ao combater a pirataria. Isso aumentou o número de passageiros nos ônibus. O governo caçou e perseguiu o transporte alternativo. Caçou e perseguiu. Aumentou mais passageiros nos ônibus do Distrito Federal. Exigiu uma renovação da frota. Essa renovação da frota significa menos custo de manutenção, mais um ganho para os empresários. Só o passe livre estudantil incrementou na receita das empresas de ônibus aproximadamente entre 6 a 8 milhões de reais por mês. 6 a 8 milhões de reais por mês foi o incremento. O sistema de transporte público movimenta aproximadamente, e são números do DFTrans, 60 milhões de reais por mês. 720 milhões de reais por ano. 720 milhões de reais por ano. Números do DFTrans. Então não pode reclamar que os empresários estão passando dificuldades. Agora, o governo ter privatizado, terceirizado a administração do passe livre é que gerou todo esse problema.
a ponto de assistirmos, deputado Milton Barbosa, o que assistimos ontem, o governo mandar lá na empresa Fácil, deputada Jaqueline Roriz, auditores para receber dados da empresa Fácil. E os auditores saíram de lá de mão a banana, porque não tem dados nenhum lá. Ora, a primeira concepção equivocada do senhor Rogério Rosso, que educação não é gasto, é investimento. O senhor Rogério Rosso quer transformar o passe livre numa política assistencial. O transporte é público, não é do senhor Wagner Canhedo. Não é do senhor Wagner Canhedo. O senhor Wagner Canhedo, como os outros empresários, estão no transporte público porque é a concessão do Estado. E eles não dão nenhuma contrapartida para com os estudantes. E o Estado se submete, se verga, se ajoelha diante do poderio que esses empresários têm. Aliás, quando da discussão do passe livre aqui nessa casa, é importante lembrar, porque essas coisas ficam muito claras aqui, porque fofoca que não falta nessa casa. Nós aprovamos a emenda de autoria do deputado Benício Tavares, que eu quero dizer que eu concordo com o mérito dela, que era também a extensão do passe livre para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Não tenho nenhuma vergonha de ter votado a favor dessa matéria. O que me vergonha é depois o empresário de ônibus, o senhor Valmir Amaral, vir dizer que deputados receberam propinas para votar essa matéria. Receberam propina para votar essa matéria. Então eu quero dizer o seguinte: nós iremos defender o passe livre porque estamos convencidos que essa matéria não é matéria de gasto, como está sendo vista pelo senhor Rogério Rosso. Essa é matéria de investimento. E não é de investimento nas empresas de ônibus, é no investimento da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É engraçado que, como para o passe livre, o governo logo se alvoroçou a cortar e a querer limitar o valor a ser gasto, como diz ele, gasto com os estudantes. Nós entendemos que é investimento. Mas ele não gosta, por exemplo, ele não gasta, ele não corta o dinheiro com as festas inúteis que ele faz aí, que é milhões e milhões de reais. O governo não está gastando, não está cortando a verba de propaganda e publicidade, que só esse ano, a previsão, deputada Eliana, é de quase 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Então há que se mudar essa lógica de que primeiro passe livre virou gasto e virou peso para o governo. E diante disso nós temos que cortar e limitar os gastos com o mesmo. Ora, eu tenho aqui todos os dados que nós conseguimos obter do DFTrans. E por fim eu quero dizer um outro absurdo, que é um crime, porque no país sério não, o Brasil é um país sério, mas na medida que as instituições funcionarem, provavelmente essa história do passe livre pode colocar a gente na cadeia. Pode colocar a gente na cadeia. Por isso, inclusive, estamos preocupados com a votação desse crédito de mais 6 milhões, que nós não sabemos para onde que vai e nem para onde que veio. O governo do Distrito Federal passou para as empresas de ônibus um percentual do valor da passagem de ônibus, que hoje é de 4% do valor da passagem. Esse valor, por lei, tem que ser destinado ao DFTrans, para que o DFTrans tenha poder de fiscalização. Mas esses 4%, sabe onde estão? Na mão das empresas. Não é repassado para o governo do Distrito Federal. O mesmo governo que disse para a sociedade ontem que não tem, inclusive, os números e os dados com relação ao passe livre. Então, eu quero aqui dizer, deputado Raimundo Ribeiro, para terminar minha intervenção, que nós, nessa casa, que estamos sob um fogo cruzado muito grande, de denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro público, com prisão até de ex-governador, né, com cassação, com renúncias de parlamentares, com renúncias de ex-governador, ex-vice-governador, uma crise ética sem precedente. Nós não podemos, como bem disse o deputado Milton Barbosa, aprovar qualquer matéria sem termos o cuidado necessário de que nós não estamos contribuindo com o aumento de um esquema de corrupção, ou mesmo com a continuidade de um esquema de corrupção. Antes de aprovarmos qualquer coisa aqui relacionada ao passe livre, nós temos que fazer um pente fino
um pente fino nos números do passe livre. E exigir na lei do governo, porque é interessante, só para vocês terem ideia, no projeto do governo, deputado Regufo, sabe o que o governo fala? Que o governo tem que ter acesso irrestrito aos dados de execução. Está na proposta do governo. É a coisa mais absurda do mundo. O governo dizer para a empresa privada que ele precisa ter acesso a um dinheiro que ele mesmo paga, que é o dinheiro do passe livre. Precisa ele dizer isso em lei? E por fim mesmo, para concluir, eu quero aqui dizer que nós não concordamos com a proposta enviada pelo governo do Distrito Federal. Não concordamos com ela. O governo precisa, primeiro, colocar no projeto, deputada Eliana, que vai retomar o controle da administração, da emissão e da fiscalização do passe livre. O governo tem as agências, Rádio, do Na Hora. O Na Hora funciona em todas as cidades de Brasília. Tem que passar para o Na Hora. Tem que passar para o governo administrar e executar e fiscalizar o passe livre. E, por fim, eu quero dizer que nós vamos apresentar uma série de emendas à proposta do governo. Não para aumentar gasto, mas para garantir a transparência, a aplicação dos recursos de maneira honesta e para que os estudantes e para que as famílias não sejam prejudicadas por desmandos e incompetências, seja das empresas, seja do governo. Essa é a nossa intervenção na tarde de hoje, senhor presidente. Muito bem, deputado Paulo Tadeu. Gostaríamos de registrar a presença do deputado Benedito Domingos e esclarecer que o deputado Wilson Lima, presidente dessa casa, não está neste momento em razão de problemas de saúde. E aí, por isso, ele não se faz presente neste momento. Temos inscritos aqui e pediríamos que na medida do possível, né, nós utilizássemos entre 2 e 5 minutos, né, para falar, mas nós temos ainda inscritos para falar os seguintes parlamentares: deputada Érica Cocai, deputado Regufo, deputada Eliana Pedrosa, deputado Roberto Lucena e o deputado Raad Massoud. E a deputada Jaqueline Roriz. Então, gostaria de passar a palavra à deputada Érica Cocai. Gostaria de saudar cada uma e cada um de vocês que vieram aqui dar uma aula de cidadania aos parlamentares e à sociedade de Brasília, que vieram aqui para lutar por o seu direito de ver valer uma lei enviada pelo Poder Executivo e que, em verdade, o Poder Executivo não está tendo condições de cumpri-la e está penalizando cada uma e cada um de vocês. O governo do Distrito Federal virou as costas para os estudantes que muitas vezes madrugam para buscar a recarga dos seus cartões e saem de lá sem ter a recarga do seu cartão. Os estudantes que não podem carregar nas mãos e não podem carregar na vida uma conquista que foi de vocês, que através da luta do passe livre, que tantas vezes se expressou nesta cidade, forçou o Executivo a encaminhar uma proposta para esta casa. E o que nós vimos neste momento é que existe uma anomalia, porque a empresa que coordena o passe livre é uma empresa cujos donos são os donos do transporte coletivo desta cidade, que, diga-se de passagem, um dos piores transportes coletivos de todo o Brasil. A passagem mais cara de todo o Brasil. Não é que por muito tempo, os ônibus desta cidade, por muito tempo, usaram chassi de caminhão. Nós não somos gado para andarmos em caminhão. Exigimos respeito. E o sistema de transporte coletivo, porque não é público. Eu posso dizer que a saúde é pública porque não se paga por ela. Eu posso dizer que a educação pública é pública porque não se paga por ela.
Em Brasília se paga a passagem de ônibus mais cara de todo o Brasil. Portanto, não é um sistema público de transporte, é um sistema coletivo. Então, neste processo, nós temos a empresa Fácil, responsável pelo passe livre, que tem como proprietário os donos dos ônibus do Distrito Federal. É promiscuidade! E esta cidade já não suporta tanta promiscuidade entre o público e o privado. Essa cidade foi ferida na sua autoestima com as denúncias que saíram da Caixa de Pandora. Essa cidade exige que o poder público fiscalize os repasses, porque os empresários lucraram com o passe livre. Lucraram. Por quê? Porque a diferença entre o que os estudantes pagavam e o valor da passagem era arcada pelo custo da passagem, diluída entre todos os usuários. Hoje o Estado banca 100% do passe livre. 100% do passe livre é bancado pelo Estado. Portanto, aquela passagem que foi calculada, considerando que 1/3 teria que ficar para o sistema, ela hoje tem 100% do passe livre sendo bancado pelo Estado. Tem razão o deputado Paulo Tadeu quando disse que os empresários não têm muito o que reclamar. Não tem que reclamar, porque nós, por muito tempo, e ainda andamos com ônibus que estão absolutamente sucateados e não foram renovados e deveriam ter sido renovados pela lei. Nós temos aqui a isenção e benefícios tributários e fiscais para os donos de ônibus, que, portanto, esses que calcularam a passagem com determinado custo tributário, agora não tem esse custo tributário e a passagem é a mesma. Nós fizemos, a bancada do Partido dos Trabalhadores, emendas ao projeto do passe livre. Um deles é que, se 100% do passe livre ia ser bancado pelo governo, e parte dele já não seria bancado por todos os passageiros, estaria no custo da passagem, que diminuíssemos o valor da passagem. O governo vetou. Nós também fizemos uma emenda de que estudante para se formar precisa de cultura, precisa de lazer, precisa de ter passe livre no final de semana. Não precisa apenas a formação de um ser humano, formação humana, formação cidadã, não é apenas a ida à escola, é o acesso aos meios de cultura, para que nós possamos nos sentir vivos, para que possamos ter acesso aos bens culturais, muitas vezes restrito a uma pequena minoria. Por isso eu digo, neste momento, que a nossa posição, aqui já explicitada pelo deputado Paulo Tadeu, é de que nós não concordamos em limitar a concessão do passe livre à renda, porque isso é investimento em educação e não é gasto. Porque nós não concordamos em que não haja fiscalização do Estado na concessão do passe livre. E nós queremos que o Estado seja multado, e a Fácil seja multada, todas as vezes que o estudante for lá e não tiver o direito de ter a recarga. Nós queremos a responsabilização do Estado e a responsabilização dos empresários. E por fim dizer, que diz o velho ditado na minha terra, nunca vai dar certo colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Por isso, não dá certo colocar os empresários para controlar o passe livre que será concedido para suas próprias empresas. É o Estado que tem que assumir. Por isso, eu digo, não vamos transigir. Nós queremos o passe livre, é um direito dos nossos meninos e das nossas meninas. E nós queremos transparência para que nunca mais essa cidade tenha sobre ela uma caixa de Pandora que a envergonha, que a sequestra e que a faz terra dos que querem
confundir o público com o privado. Essa é a nossa posição. Nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Regufe. Senhora presidente dessa sessão, deputada Eliana Pedrosa, no nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, estudantes aqui presentes, que hoje dão essa bela demonstração de cidadania, de organização da sociedade civil, estando aqui presente. Eu quero primeiro, antes, fazer um registro aqui. Vários parlamentares lutaram aqui pela implantação do passe livre, mas é importante que se faça aqui um registro especial a um deles que lutou mais do que todos, que foi o precursor nessa casa dessa discussão, que é o deputado Paulo Tadeu, do Partido dos Trabalhadores, que lutou de forma incansável, desde o início, pela implantação dessa lei. Eu quero aqui fazer algumas discussões. A primeira é sobre o lucro das empresas de ônibus do transporte coletivo do Distrito Federal. Essa casa, aliás, contra o meu voto nas duas questões, aprovou duas leis, a Lei 4.242 de 2008, que concedeu isenção de ICMS sobre o óleo diesel para as empresas de ônibus. Eu votei contra, e inclusive o TJ, o Tribunal de Justiça, julgou inconstitucional essa lei em setembro de 2009. E depois a Lei 4.243, também de 2008, um projeto de iniciativa do governo, que eu também votei contra, que concedeu às empresas de ônibus isenção de IPVA sobre os veículos da frota, numa renúncia fiscal que chegaria a R$2.400.000. Brasília é o único lugar, não só do Brasil, mas Brasília é o único lugar do mundo onde dono de empresa de ônibus urbano fica tão rico que vira dono de empresa de aviação. Não tem paralelo no mundo. É preciso, essa margem de lucro precisa ser apurada, precisa ser auditada. A primeira coisa que tem que se fazer no transporte público do Distrito Federal é uma auditoria. A população ter direito de saber quanto exatamente circula de dinheiro no transporte público. Portanto, eu quero dizer que o deputado Patrício aqui agiu muito bem quando não colocou em votação esse projeto hoje. Porque não se pode colocar mais um centavo do dinheiro público em algo que não se saiba exatamente qual vai ser o destino desse dinheiro. Eu quero dizer também que eu estou apresentando uma emenda a esse projeto, no sentido de que o passe livre seja arcado pelas empresas de ônibus. Porque elas têm que arcar com isso, como existe em vários países do mundo. Se a pessoa tem a concessão do transporte, ela tem que arcar com, inclusive, a responsabilidade social desse transporte. Que, como foi bem falado antes de mim aqui, isso é investimento em educação, não pode ser visto como gasto. Quero dizer que concessão de serviço público, e todos nós aqui, inclusive as empresas, temos que lutar para melhorar a qualidade do serviço à população, para que seja um serviço mais pontual, para que seja um serviço decente. A população inteira do Distrito Federal hoje considera o transporte público de péssima qualidade. Concessão de transporte público não é propriedade. Se a empresa não está prestando serviço a contento, tem que caçar a concessão dessa empresa, fazer uma nova licitação. Muitas vezes até estatizar esse serviço. Agora, é preciso que se faça algo para disciplinar esse setor. E a primeira coisa é uma auditoria, porque ninguém sabe ao certo quanto é que circula aí de dinheiro. Se fala em 720 milhões anuais,
quanto é a margem de lucro, é preciso que se faça uma auditoria. E a partir dessa auditoria, todos nós vamos falar com dados mais precisos, mais embasados. Cabe ao governo, que também não vem cumprindo a sua função, o governo colocar um holofote nessa questão, publicar esses dados na internet. Por quê? Por que isso não é feito? Será que isso esconde interesses? Ou será que isso pode jogar uma luz em algo que não se quer jogar uma luz? Eu quero registrar aqui que eu vou apresentar essa emenda e também vou defender aqui uma auditoria em todo o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. Penso que esse transporte tem que seguir uma legalidade, tem que seguir também o princípio da economicidade popular. Brasília paga uma das maiores tarifas de passagem de ônibus do Brasil, e isso tem que ser averiguado por quem tem responsabilidade pública, como eu tenho como parlamentar, com toda a seriedade. Eu quero deixar apenas esse registro, dizer que o passe livre não pode ser visto como uma questão de gasto, tem que ser visto como uma questão de investimento na educação, principalmente na educação pública, que é algo que é tão caro para todas aquelas pessoas do meu partido, do PDT, como, aliás, já foi dito aqui anteriormente por outros parlamentares, e dizer, para encerrar, que é preciso que essa casa só vote, mas qualquer projeto referente a isso, com plena consciência de para onde vai esses recursos e qual vai ser o mecanismo de fiscalização que a sociedade vai ter para averiguar para onde esses recursos estão indo. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra agora ao deputado Roberto Lucena. Senhor presidente, caros colegas, eu acho que o momento, esses 6 milhões, é um paliativo enganatório. Por quê? Porque a febre vai diminuir e depois, cadê mais dinheiro? Os rapazes, as moças que vão atrás do transporte, quando acaba o dinheiro? Então, para mim, essa febre vai voltar e vai voltar com muito mais intensidade. E a segunda coisa é que a gente até vota. Não quero entrar no mérito aqui dos empresários, porque muitas vezes você fala e as coisas podem não ser tão fáceis, está entendendo? Agora, as próximas votações, eu só voto se houver uma fiscalização definitiva. Isso fica o meu registro, porque eu acho que dinheiro é bom, mas quando se ganha com seriedade. Muito obrigado. Com a palavra agora a deputada Jaqueline Roriz. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores estudantes. Eu vou ser bastante objetiva, porque eu acho que o tema já foi bastante repetido, e concordando em grau, gênero e número, com tudo que já foi dito aqui, principalmente pelo deputado Paulo Tadeu, que foi o precursor dessa ideia brilhante. E como já foi dito muito aqui, nós temos que nos atentar exatamente no investimento que está sendo feito pelo governo. Então, quero deixar registrado
que este investimento que é feito pelo governo tem que ser fiscalizado pelo governo. Não vou ser repetitiva, porque tudo isso já foi dito, mas quero deixar só registrado que o direito adquirido não se perde. Jamais votaremos aqui por uma reestruturação desta lei que não seja em favorecimento, em detrimento dos estudantes. Se houver emendas aqui, que sejam simplesmente para melhorar o sistema. Aquela emenda dita pela deputada Érica Cocai foi feita inclusive por mim, onde dizia que os estudantes não têm que ter o passe livre somente para ir para a escola, tem que ter o passe para atividades culturais, tem que ter o passe livre para estudar fora do período extracurricular. E isso foi defendido amplamente nesta casa e a emenda foi feita por mim e por vários outros deputados. Acredito sim, senhores parlamentares, que este crédito nós devemos debruçar nele, porque antes dele ser desmembrado, existia aí obscuramente outros interesses. Os 6 milhões foram desmembrados desses 35 milhões porque existiam causas ocultas. Então, a cada projeto que chega nesta casa, a cada crédito que chega nesta casa, tem que ser debruçado, estudado, e como foi dito pelo deputado Milton Barbosa, tem que se passar pelas comissões. Não se pode aprovar projetos assodados nesta casa, porque chegam sem o total conhecimento de todos os parlamentares, sem o total conhecimento da sociedade. E parabéns por vocês estarem aqui, organizadamente, lutando pelos seus direitos. Meu muito obrigada. Com a palavra o deputado Hadi Mansur. Meu boa tarde a todos e a todas. Queria parabenizar todo esse trabalho e essa iniciativa dessa comissão. E queria rapidamente só colocar duas posições. Eu quero concordar que nós pedimos explicações de por que não estava sendo votado, o deputado Paulo Tadeu colocou, da qual eu concordo. Temos sim que fazer a vigilância desse dinheiro. Agora, muito me preocupa é que isso fique sendo adiado por muito tempo. Então, o que eu queria deixar a nós parlamentares dessa casa já preparados, para que no máximo na terça-feira, porque querendo ou não foi votado hoje, nós já perdemos 5 dias. Os estudantes já vão ficar 5 dias sem ter o acesso à carga do cartão. Então eu quero fazer um apelo para que não corra o risco de acontecer como vem acontecendo até hoje, de na terça-feira chegarmos aqui, não temos quórum para votar. Aí os estudantes vão ficar mais uma semana sem a recarga do cartão. Então o que eu queria deixar muito claro e fazer um apelo a todos os companheiros para que a gente faça, sim, a fiscalização mais energicamente possível. Acho até que o governo não tem que fiscalizar só o passe livre, não. O governo tem que fiscalizar a saúde, a segurança, a educação e todo o dinheiro gasto dentro do governo do Distrito Federal. Então, eu concordo plenamente que seja totalmente controlado, mas eu peço encarecidamente, vamos votar na terça-feira, porque não é justo que esses jovens e essas jovens continuem naquela fila sem ter o direito da recarga. Era só isso que eu queria fazer. Muito obrigado. Bem, antes de passar a palavra para os estudantes e para os representantes do governo, eu queria pontuar algumas questões. E diz respeito ao crédito que chegou a essa casa. Um crédito de 6 milhões e que seria aplicado ainda dentro do sistema em vigor. O que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, através do meu posicionamento e do posicionamento do deputado Paulo Tadeu, de não votar, é para que nós pudéssemos aprovar a lei primeiro, com as correções devidas do sistema, para que depois o crédito, em seguida, no mesmo dia, fosse votado. Porque nós queremos garantir que esses 6 milhões
efetivamente chegue em créditos para o passe livre dos estudantes e não para nenhum outro fim. Então, isso é importante deixar claro aqui. Uma coisa que nos causa estranheza, que em prestação de serviços no serviço público, se presta o serviço para depois receber. Aqui nós temos uma inversão. O governo paga antecipadamente para depois saber se o serviço foi prestado. Mas uma coisa que é interessante até agora, salvo engano, doutor Walter, que é o nosso secretário de Transporte, e o doutor Marco Antônio, que é o nosso diretor-geral do DF-Trans. As prestações de contas, se feitas, são feitas em relação aos estudantes cadastrados e não em cima do número de viagens efetivamente realizadas. Uma outra questão que chama a atenção é que não há uma distinção entre o cartão do estudante e dos demais usuários do sistema de transporte. Daí ser um poço sem fundo, porque se qualquer cartão está habilitado, em tese, ao passe livre, abre-se aí o caminho para a fraude. E nós queremos deixar muito claro a nossa posição, e que eu acho que é a posição, se não de todos, da maioria desta casa. Nós entendemos a educação como a prioridade de qualquer governo. E esse governo, se quiser chegar ao fim em bom termo, haverá de respeitar esse pilar, o que é o pilar essencial de todo o governo. Não se faz transformações, não se forma cidadãos, a não ser através da escola, da educação, e é isso que nós temos que fomentar. Então, nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E aí que essa casa abriu essa discussão para que, antes de votar uma lei, antes de cada parlamentar apresentar as suas sugestões, antes de colocar a sua opinião e a sua votação, tivesse a oportunidade para cada um de vocês estudantes e a cada um cidadão do Distrito Federal que pudesse discutir a proposta, que pudesse dizer se aprova ou não aprova, e que cada um de vocês pudessem verdadeiramente mostrar ao governo o quão importante é esse passe livre para que nós possamos consolidar o Distrito Federal como a unidade da federação que mais atende aos estudantes, que mais valoriza a educação. Então, nós queremos, antes de aprovar qualquer crédito, termos a certeza na aplicação correta dos recursos. E diria mais, seguindo aquilo que também já foi mencionado pelo deputado Rade, devemos fazê-lo o mais rápido possível, mas com todas as cautelas. E ainda iria mais além, dizendo que estou pedindo para a ASFICO, que é o órgão de fiscalização da Câmara Legislativa, que possa acompanhar essa prestação de contas que está sendo feita neste momento pela Fácil. E é interessante, o próprio sistema que foi feito através da lei chamava Fácil, a empresa chama Fácil, até aí parece que tem uma promiscuidade entre o público e o privado. Então, essas seriam as considerações que eu gostaria de fazer, e agora eu gostaria de chamar para fazer a sua fala, representando os estudantes, o representante da UMESB, Marcos Mourão. Tá bom, mas eu... Tá, agora eu vou internar. Um estudante,
Primeiro, boa tarde. Boa tarde, deputado. Deputado Milton Barbosa, deputada Eliana Pedrosa, deputada Jaqueline, a qual já vestiu a nossa camisa, certo, em defesa do passe livre, deputado Raad, e a todos os parlamentares que vestem a camisa dos estudantes. Eu acho que a gente está aqui, né, para ficar naquela questão daquela demagogia e discutir a questão do passe livre de uma forma ampla, de mudança radical, não. Eu acho que nós estamos na metade, na verdade, de um ano letivo. Um ano letivo que está chegando na metade e querem se mudar todo um sistema de passe livre que foi discutido em menos de um ano. 2 mudanças numa lei, estamos indo para uma terceira mudança, está parecendo mudança de governador a todo tempo. Eu acho que a gente está cansado de ver mudar governador toda hora, muda fulano de cá toda hora, e os estudantes dessa brincadeira, dessa discussão de muda o passe livre, muda daqui, não muda de lá, é que está sendo prejudicado. Aquele aluno que está ficando sem a condição de ir para a escola, aquele pai que criou uma perspectiva de saber que o filho dele tinha o passe garantido, e a gente não está aqui para fazer aquela questão de defesa de governo ou defesa de empresário, a gente está para defender os estudantes. E hoje, para defender o estudante, a primeira coisa seria a manutenção do passe livre. Da forma que está, que seja até o final do governo. Nós estamos no final de governo, em pleno processo eleitoral, que hoje quem perde, na verdade, não é o governador, não é nenhum secretário, quem perde é o deputado da casa, que vai votar contra os estudantes, votar no retrocesso do processo do passe livre estudantil. Eu acho que adequações devem ser feitas realmente. Eu acho que da forma que foi feito, atropelado o processo na época, manda uma lei, o governo não gostou, pede um adinho daqui, aí o Bandarra, aquele que a gente já conhece muita história dele também, que está na Bandarra toda, entrou, fez adinho, e aí, o que aconteceu? Mais uma vez, sobra para os estudantes que sempre são o lado mais fraco. Por quê? Porque no momento de luta, a gente tem que estar unido. Aí é o MESB, é UNE, é FEUB, é todas as entidades estudantis, de esquerda, de direita, o que seja. É olhar para uma coisa só. O passe estudantil livre foi uma luta de vários anos. O deputado Paulo Tadeu foi um dos que vestiu a camisa e brigou. A UMESB, em 94, começou essa briga aqui dentro da casa também. Só que teve um que vestiu a camisa e vamos brigar. E todos os outros deputados que votaram na primeira lei, votaram na segunda. Agora a gente vai votar para mudar a lei? Eu acho que a gente está tendo alguma mudança de pensamento muito rápido. Eu acho que tem que ter adequação do governo com os empresários. Eu acho que eles têm que sentar numa mesa e negociar essa forma. Eu acho que a lei, ela é viável. Pode-se fazer uma regulamentação da lei bem mais clara do que da forma que foi. Porque quando o governo fez a coisa no governo passado, fez aquela coisa toda atropelada, mandou para a Câmara, ele achando só colocando o termo passe livre estava resolvido. Só que ninguém sabia o que ia acontecer nessa história. Aí o que acontece agora? Com todo esse retrocesso político que a gente teve, todas as histórias que teve, é o estudante que está respondendo hoje. Então, o estudante indo para a Fácil, ficar na fila da Fácil, passar, ficar de madrugada, ficar esperando, chegar na hora de colocar o crédito no cartão, falar não tem mais, volta amanhã. O estudante, quando invade a Fácil, ele é vândalo. O estudante, quando luta pelo direito dele, ele é vândalo. Mas ninguém para pensar que existe uma lei que foi aprovada nessa casa. Eu acho que a responsabilidade de cada parlamentar que votou na lei, garantiu o passe livre nesse primeiro momento, é garantir a continuidade desse benefício para o estudante. A adequação tem que ter, vai que se regulamente se sente governo e empresários se definam. Porque o posicionamento das entidades da UMESB e da FEUB e do grupo nosso que se discute essa questão é a manutenção do passe livre e até que o governo tenha postura de sentar com as entidades e discutir. A gente pode até ter chegado num consenso, mas que o governo sente e discuta. A gente não pediu, não foi uma, não foi duas, não foi três conversas com o governador. A gente já pediu várias. Só que o governador está tratando os estudantes das entidades como uma mera situação do acaso. Ele não é candidato até agora, mas vocês aqui da casa são. Então, acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso. É ser amigo do estudante ou ser inimigo do estudante. Eu agradeço a vocês que votaram no primeiro momento da lei e na segunda vez. Espero que permaneçam nesse mesmo intuito, garantir o passe livre para os estudantes. Muito obrigado e boa tarde. Muito bem, Mauro. Vou passar a palavra agora ao secretário de Fazenda, André Clemente. Boa tarde a todos. A situação é muito grave. É grave para o governo, é grave para as entidades e é grave para a população. E por que é grave? Porque você vê que os recursos públicos não estão sendo suficientes para suprir essa necessidade.
O orçamento não atende a essa necessidade, essa política pública que foi definida. Os recursos financeiros também não atendem. E aí já houve vários contingenciamentos, obras, investimentos, cultura, tudo já foi contingenciado para que possamos equilibrar as contas e atender as políticas públicas, cada qual no seu tamanho. Os controles de gastos foram implementados. Esse governo, é um governo que está aí há cerca de 30 dias e determinou uma série de ações de controle, de austeridade. Tem se trabalhado muito no controle desse gasto e, por isso, está enfrentando esse problema agora. Esse problema estava aí e não poderia ser resolvido apenas no âmbito do Executivo, apenas com a aplicação da lei. É preciso envolver o Legislativo, com toda a sua maturidade, contribuição e apelo popular, e é o que está sendo feito, e o chamamento também das entidades e da população. Por quê? Porque o entendimento do governo é que essa política pública precisa ser dirigida a quem precisa, a quem realmente necessita. Quem está aqui hoje é porque precisa desse passo. E quem não precisa? Quem não precisa está contribuindo para essa despesa e fazendo faltar no final do mês na recarga de cartão, fazendo o estudante pegar fila, fazendo o estudante enfrentar dificuldades que não precisaria. O estudante tem que estar preocupado com a sala de aula, de ir para a escola, de ter tranquilidade para estudar. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, o governo percebeu, encaminhou esse projeto aqui para a Câmara para que pudesse ser discutido. E precisamos resolver isso rápido. Porque aí começam esses paradoxos. Aprova um creche, bota mais 6 milhões e conserta o que está de errado depois, ou conserta antes e bota o crédito depois, mas enquanto isso o estudante está lá na fila sem creche, sem poder ir para a escola. Então, são problemas que temos que enfrentar e estamos no local certo para fazer isso. Antes, o sistema funcionava da seguinte forma: o usuário pagava 1/3 e o sistema financiava o restante, 2/3. Hoje, ele tem isenção total, mas também ele tem, mas não leva. Porque essa isenção se tornou tão ampla, alcançou tanta gente, que o custo dela fica inviável para o Estado, diante da nossa realidade orçamentária e financeira. Não que não mereça, não que o governo não dê atenção para a educação, não que a educação tem que ser incentivada, tem que ser trabalhada, mas aí tem duas coisas. Primeiro, essa política tem que ser feita realmente para quem precisa. E segundo, há uma distância entre o mundo ideal, aquilo que a gente quer atingir, o governo quer atingir esse mundo ideal, e aquilo que é possível momentaneamente. Se a gente não conciliar isso adequadamente, nós vamos fazer nem um nem outro. Vai desacreditar essa política. E a proposta que vem para a Câmara aqui hoje é o quê? Realmente aquele que precisa, e foi definido um critério econômico, que pode ser discutido, por isso está aqui. Por isso a Câmara e os parlamentares dispõem dessas prerrogativas constitucionais. Uma limitação de 3 salários mínimos para a isenção total da tarifa. E acima de 3 salários mínimos, retornaria àquela situação anterior. Ou seja, custearia 1/3 e os demais 2/3 financiados pelo sistema. Então, aquele sistema anterior que durou tanto tempo e satisfez essa necessidade pública durante tanto tempo, ele retornaria, mas aquele usuário que tem até 3 salários mínimos, ele continuaria com a sua isenção. Isso se faz extremamente necessário. Por quê? Porque do orçado, esse ano já foram gastos 32 milhões com esse programa, 32 milhões de reais, significa 6,4 milhões mês. O orçamento para este ano era 16 milhões, ou seja, já se gastou o dobro do que estava planejado. Então, há uma falha, precisa haver ajustes. Com a nova proposta, mais 36 milhões seriam suficientes, para continuar o programa até o final do ano. Então, esse é um aspecto de valoração, um aspecto econômico do projeto. Uma limitação para que o Estado possa manter esse programa e quem realmente precisa possa usufruir desse programa.
possa continuar isento, e aqueles que têm maior poder aquisitivo contribuem numa pequena parcela do valor da tarefa, 1/3. E esse é o ponto polêmico do programa, pelo que eu estou vendo aqui nesse debate. Sobre os outros 2 pontos, não há controvérsia, que são os pontos de maior controle e uma melhor forma de execução da despesa. Né? Todos concordam que há que se haver mais controle, porque estamos tratando de recursos públicos, estamos tratando de interesses e necessidades públicas. E algumas medidas que podem ser discutidas, implementadas para dar mais controle, seria a divulgação na internet de dados, dados sintéticos e analíticos, né, sobre toda a despesa, demonstrativos de fácil entendimento, ou seja, qualquer usuário que acessasse essas informações pudesse compreendê-las bem. E poderia ser criado até uma comissão mista do Executivo, Legislativo e de entidades dos estudantes para acompanhar essa prestação de contas. Né? Quanto mais transparência, melhor. E quem sabe a gente, buscando maior eficiência nesse gasto, a gente não possa, inclusive, aumentar esses limites e alcançar a maior parcela da população. Sobre a execução da despesa também, há um item no projeto que inverte a ordem das coisas. Por quê? O natural é você ter o quê? Execução da despesa e depois seu pagamento. Nesse sistema, né, por razões, obviamente, há motivo para isso, mas que nesse momento não é possível sustentar dessa forma. Primeiro passa-se o recurso, depois executa-se a despesa. Então isso inverte a ordem natural das coisas, há consenso nesse ponto. Então são por essas razões que o Executivo enfrentou o problema, encaminhou esse projeto à Câmara Legislativa, abriu essa agenda política e está junto com o Legislativo, com as entidades de estudantes e com os estudantes, para resolver isso o mais rápido possível, porque os recursos não podem continuar faltando, eles são escassos. Toda vez que a gente aplica um recurso nesse programa, nós estamos tirando de algum outro programa, de alguma outra política pública, seja obra, seja a própria educação, seja a segurança. Então, isso não pode acontecer. Né? E o Estado está à disposição para o diálogo. Queremos sentar com os estudantes, sim, queremos sentar com essa casa para achar um ponto de equilíbrio que atenda o interesse público e atenda os estudantes. Nesse momento, eu passo a palavra para o diretor da União Nacional dos Estudantes, Tiago Dias Cardoso, e transfiro a presidência para o deputado Raimundo Ribeiro. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu queria, antes de qualquer coisa, fazer aqui uma grande saudação para todos os estudantes que estão aqui presentes, né, que participaram de muitas mobilizações, muitas lutas durante a semana. A gente acabou de fazer a UNE e a UBS, uma grande passeata pela aprovação dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação, para poder construir essa educação, né, que nós queremos, que atenda a todos, enfim, diversas lutas. Né? E dizer também que essa questão do passe livre, né, primeiro a gente tem que relembrar a luta que foi para a gente poder conseguir esse nosso direito, que é o passe livre. Né? Nós fizemos muita luta, muita mobilização, conseguimos ocupar várias vezes a rodoviária, várias passeatas no Buritinga, várias passeatas no Buriti, para poder conseguir esse nosso direito, que é do passe livre. Né? E fizemos todas essas lutas por entender que a educação vai muito além de sala de aula, por exemplo, que a educação se constrói, inclusive, no convívio e no desfrute da sociedade como um todo. Ou seja, para construir a educação de fato, a educação que nós queremos, né? Ou seja, para construir, para se formar enquanto cidadão, nós precisamos ter acesso a teatro, acesso a cinema, precisamos ter acesso a lazer, precisamos ter muita cultura, e é por isso que nós defendemos o passe livre restrito, né, que o estudante possa ir para a escola também, mas no final de semana possa ir para o teatro, possa assistir um jogo de futebol, possa assistir um espetáculo cultural, porque tudo isso faz parte da educação. Nós também temos um entendimento, a União Nacional dos Estudantes, que esse direito que nós conquistamos, ele não deve ser tirado, né? Como a gente sempre diz, direito não se tira, né? Direito se amplia. E o projeto do governador, que foi enviado para a Câmara dos Deputados, é uma forma de restrição do nosso direito que a gente já tinha conquistado. Né? Na nossa opinião, para mexer nesse projeto, só se for para ampliar.
né? Nós não queremos retrocesso, nós queremos sim ampliação. Esse projeto que o governador mandou, nós não concordamos de forma nenhuma, porque nós queremos sim que o passe livre seja para todo mundo. De forma alguma, queremos retrocesso, né? Direito não se tira, direito se amplia, e o passe livre é um direito que a gente conquistou, que a gente quer ampliar ainda mais. E também nós entendemos essa questão que nós devemos democratizar mais o sistema de distribuição dos passes, né, estudantil. A gente sabe que hoje a empresa que é responsável por distribuir o passe estudantil é de uma sociedade dos donos das maiores empresas de transporte coletivo do Distrito Federal. Isso é um grande absurdo, né? Ou seja, as pessoas estão ganhando duas vezes, tanto na compra da passagem como na terceirização do serviço da distribuição do passe. Ou seja, nós precisamos, antes de qualquer coisa, também discutir a questão da democratização do sistema de distribuição do passe, para que a gente possa construir, de fato, né, como a gente falou, essa sociedade mais livre, mais justa, igualitária. Tudo isso se constrói através da educação de qualidade. O passe livre é uma garantia dessa educação. Nós estávamos discutindo ontem, durante todo o processo das manifestações que a gente fez e tudo, que tirar o passe livre, né, esse projeto que o governador está mandando agora, ou não passe livre para o Distrito Federal, vai causar grande evasão escolar. Muita gente não consegue ir para a escola se não for através do passe livre. Ou seja, muita gente vai haver uma grande evasão escolar, porque o pessoal não vai conseguir ir para a escola, tendo pagado o próprio bolso. Como o pessoal estava cantando a palavra de ordem fora, né? Não é mole não tirar do bolso, tirar da boca para pagar o busão. Ou seja, a galera tem que tirar da alimentação às vezes, não consegue comprar o lanche, não consegue comprar o almoço para poder ter que pagar a passagem para ir para a escola. Então nós achamos que esse direito tem que ser ampliado, né? Tem que ser para universitário, tem que ser para secundarista, tem que ser para a galera que faz cursinho para vestibular, sim, né? E ampliar esse direito. Nós vimos aqui para dizer isso: o direito não se tira, o direito se amplia. Nós queremos um passe livre de verdade, queremos um passe livre restrito, para a gente poder desfrutar de todos os benefícios que a cidade pode oferecer e, assim, construir a educação que nós queremos. A educação de verdade se faz com cultura, se faz com lazer, se faz com prática de esporte, né? A educação se faz no desfrute de todos os benefícios que a cidade pode oferecer, não apenas indo para a sala de aula. Então, o sentido que a gente quer mostrar que nós somos contra esse projeto de lei que restringe o passe livre a quem tem até 3 salários mínimos familiares, que nós não queremos retrocesso, nós queremos avanço. Então, nesse sentido que a gente é contra esse projeto e também queremos manifestar nossa opinião, né, de democratização do sistema de distribuição aqui do passe. Né? O tempo é curto, acho que a gente tinha até muita mais coisa para falar, mas vamos deixar fluir mais o debate aí. É isso, obrigado. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor secretário de Transportes do Distrito Federal, doutor Walter Tavares Neto. Senhor presidente. Pois não, deputada Eliana Pedrosa. Eu queria, através de uma questão de ordem, já que o doutor Walter vai falar, eu queria que ele nos explicasse essa questão dos 4%, que hoje é cobrado se o DF Trans está recebendo esse dinheiro. E segundo ponto também, que se o senhor pudesse nos esclarecer, e esse segundo ponto que o senhor pudesse nos esclarecer, se o senhor acha que se nós votarmos o crédito de 6 milhões na segunda-feira ou na terça, antes da votação da lei, se o senhor pode nos garantir que esse dinheiro efetivamente pagará o passe livre dos estudantes e não uma outra destinação que não seja o objeto dessa nossa discussão. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos balizar com relação a essas duas questões. A primeira, com relação aos 4%, qual tem sido a destinação desses 4%, e a outra, se o senhor pode dar garantias de que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e que o próprio plenário dessa casa possa votar o crédito de 6 milhões,
na certeza de que os 6 milhões chegarão ao seu destino proposto. Perfeitamente, deputado Eliana. Deputado Regufe, o senhor está sendo solicitado aqui à mesa. Deputada Eliana Pedrosa, boa tarde aos senhores parlamentares e membros da mesa, deputada Eliana Pedrosa, deputado Milton Barbosa e Raimundo Ribeiro, demais parlamentares presentes, audiência presentes, demais autoridades presentes. Deputada Eliana, eu queria inverter a ordem das perguntas. Posso? Pode. Eu queria começar pela segunda pergunta e acho que a gente tem uma resposta até muito boa, positiva. Eu garanto que isso vai acontecer, que os recursos vão ser entregues aos estudantes e destinados aos estudantes. E no dia 14 de maio, o governador fez publicar um decreto onde consta algumas regras de regulamentação da lei. E está bem claro que a aquisição do passe será feita com base no uso anterior, mas o pagamento só será efetuado 30 dias após a efetiva utilização e comprovação da despesa. Então, a partir de segunda-feira, dia 17, os pagamentos, os repasses só serão feitos a posteriori, inclusive seguindo um princípio da Lei 420, de execução orçamentária e financeira, que só se paga contratos públicos ou despesas ou investimento público após a comprovação e a redação de despesa. Não? Então, essa resposta eu lhe garanto, como secretário, que nós vamos fazer. Tá? Então, só um minutinho, senhor secretário. Então, se eu entendi corretamente o que o senhor disse, é que a regulamentação baixada pelo governador Rogério Rosso, em 14 de maio, isso, estabelece que o pagamento só se dará após a efetiva realização e verificação de que os trajetos foram cumpridos e trajetos de estudantes. Os cadastros verificados e os trajetos cumpridos. E aí eu perguntaria ao secretário de Fazenda, essa aprovação do crédito está mais ligada ao orçamento, então, à abertura do orçamento, ou realmente não tem essa pressa toda de votar porque nós ainda teremos 30 dias à frente? Não, é interessante porque na sistemática hoje esses 6 milhões fazem falta para carregar os cartões que hoje precisam ser carregados. Se esse crédito não for aprovado, vai faltar crédito nos cartões dos estudantes, eles não vão poder usar o passe. Sim, mas o governo só não pagará daqui a 30 dias? Mas enquanto não aprovado, se invertido,